Olá, uma boa tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio. Acompanhe com a gente os destaques dessa edição. Destaque para as expectativas em relação a esta terça-feira para o desenvolvimento das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos. Dependendo dos números que serão apresentados no final do dia, pode representar nova migração de área de milho para a soja e isso influencia o mercado. Levantamento feito pela AproSoja de Goiás mostra que a lucratividade do sojicultor do estado nesta safra foi muito baixa, se não foi nula. A Conab fiscaliza 127 mil toneladas de grãos dos estoques públicos nacionais. E veja ainda nessa edição como encerrou a safra de verão do estado paranaense. O mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. A gente abre a edição de hoje trazendo em destaque o estado do Paraná, que é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. O estado já encerrou a colheita da safra de verão. Nessa edição você tem todos os dados sobre esta produção, que nesse ano foi bem volumosa, maior do que o do ano passado. O estado também deu início à colheita do café arábica. Quase toda a área em produção já está na fase de maturação. As atividades de colheita, no entanto, ainda estão bem no comecinho, com cerca de 7% de área colhida. O estado do Paraná é um grande produtor de café arábica aqui do Brasil. Nesta edição você tem mais detalhes sobre o cultivo deste grão no estado. Com o final de semana prolongado nos Estados Unidos por conta do feriado desta última segunda-feira, o mercado da soja retomou nesta terça e com grandes expectativas. Expectativas em relação principalmente aos números que são apresentados nos dois levantamentos que são divulgados hoje em todo o mundo. Um deles mostra a situação de embarques nos Estados Unidos e o outro, talvez até mais importante, principalmente para esse momento, é o acompanhamento de lavouras da temporada 2017-2018, principalmente para trigo, milho e soja. Em relação ao relatório de embarques, a questão é que os Estados Unidos já venderam bem mais do que aquilo que é a sua meta de exportação. Os norte-americanos ultrapassaram em 2 milhões e 20 mil toneladas a meta de 55 milhões e 790 mil toneladas. Esse é o primeiro fator. O segundo é saber se essa soja toda que foi vendida será realmente embarcada até o próximo dia 31 de agosto, quando encerra os embarques da temporada 2016-2017. Agora, um outro fator que chama muita atenção é em relação ao acompanhamento de lavouras. Como é que estavam as lavouras norte-americanas até esse último domingo? Dependendo da situação da lavoura de milho, isso pode representar nova migração de áreas do cereal para áreas da oleaginosa, da soja, e isso tem trazido novas pressões para o mercado. Vamos saber então como é que vem esse cenário sendo desenhado. Nós temos aqui os últimos números que foram colocados em relação à soja norte-americana da temporada 16-17. Vendas de 57 milhões e 820 mil toneladas, meta de 55 milhões e 790 mil. Os embarques até o momento de 50 milhões 440 mil toneladas, restando aí um bom tempo para conseguir chegar a essa meta que foi definida pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E a soja norte-americana continua sendo muito comprada, mesmo o país tendo vendido já um volume acima da meta para o ano safra 2016-17. Exportadores privados dos Estados Unidos informaram ao Departamento de Agricultura do país nesta terça-feira novas vendas avulsas de soja. Veja comigo na sua tela o quanto de soja dos Estados Unidos foi vendido: 130 mil toneladas. O destino dessa venda não foi declarado, mas, portanto, confirmado então novas vendas da soja da safra 16-17 para outros países.
E a gente segue falando sobre soja, mas agora vamos acompanhar como que o mercado opera no cenário internacional. A soja negociada na Bolsa de Chicago é o nosso destaque por aqui agora. Você de casa, veja comigo como opera a soja nesta terça-feira. E olha, a soja vem caindo com muita força. A posição de mais curto prazo cai mais de 1,5% agora. A gente relembra que a soja já vem com dias seguidos de baixa. Nesta terça-feira, então, ela volta a cair e cai ainda com mais força. Negócios para julho operam agora $9,12 mais 50 por bushel. A queda para essa posição é de 1,51%. Soja para entrega em agosto vem com baixa de 1,47%, operando bem próximo à cotação mínima do dia, a $9,15 mais 75 por bushel. A posição de setembro negocia a soja agora $9,16 mais 50, queda de 1,21%, e a de novembro a $9,19 mais 50 por bushel, baixa de 1,04%. Fabiano, soja vem com queda muito forte nesta terça-feira em Chicago. Os investidores e os operadores de mercado realmente acreditam em nova migração de áreas, Juliana, de milho para a soja nos Estados Unidos. Isso deve refletir uma situação ainda de maior pressão sobre esse mercado. Além disso, boa parte desses investidores, principalmente dos fundos, eles vão se afastando do mercado de Chicago e isso traz essa pressão negativa toda em relação à Bolsa norte-americana. Agora, um fator que é controlável, pelo menos dá para nós acompanharmos o que vem acontecendo, que os investidores realmente vão se afastando dessas posições, mas a questão climática é determinante para a temporada 2017-2018 e nós temos visto que pode mesmo aquela situação que vinha sendo apresentada já há algum tempo de migração de área de milho, ela pode acontecer. A área de soja já é muito maior do que na temporada anterior e pode sofrer novas alterações. Então, essas alterações traz uma pressão negativa muito forte sobre soja em Chicago. Expectativas que podem trazer, então, uma circunstância bem diferente em relação a milho e soja durante a temporada. Tudo vai depender do andamento do clima, que agora é determinante para a temporada 17 e 18. Aqui nós temos um gráfico que mostra como é que estava a situação da soja na intenção de plantio no último relatório que apresentou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação às áreas. Ele aconteceu no dia 31 de março, esses números aqui você acompanhou ao vivo no Agricultura BR. Essa aqui é a área da soja. Observe que a área de soja na temporada 16-17 eram de 33.750.000 hectares. Para 17 e 18, olha a elevação, 36.210.000 hectares. Já tem gente dizendo que essa coluna vermelha aqui da temporada 17 e 18 pode chegar a 36.500.000 hectares. Parece pouco frente à grande área que já vai ser ocupada com soja, mas isso é o suficiente para mostrar uma tendência em relação às áreas de milho que talvez não possam ser cultivadas. Isso vai depender muito do relatório de acompanhamento de lavouras adiado para esta terça-feira. Vamos ver a área de milho, porque se soja subiu bastante, milho caiu também com uma relevância muito forte. Olha só, a temporada 16-17, de acordo com o levantamento que foi apresentado no dia 31 de março, teve 38.040.000 hectares cultivados com milho. Ela cai 4% na 17-18, 36.420.000 hectares. Observe, se chegar ao número que se está se estimando hoje por parte dos operadores de mercado nos Estados Unidos para a soja, 36.400.000, 36.500.000 hectares, vai sim ultrapassar a área de milho nos Estados Unidos. Aí teríamos, com certeza, um fator histórico para os norte-americanos. Hoje, o que nós temos é um aumento de área entre a 16 e 17 para a soja de 7% e uma queda para a área de milho de 4%. Mas o mercado vai acreditando que essa situação pode ainda expandir. A área de soja maior ainda do que a área de milho. E tudo isso depende do clima. E o clima foi bastante irregular no meio oeste americano nessa última primavera. Teve temporal e até temperaturas baixas, o que não é muito esperado para essa estação do ano por lá. Mas mesmo assim, o plantio da soja e do milho avançou bem
e a situação das lavouras é considerada positiva. Vamos saber então com a Nadiara da Somar Meteorologia como deve ficar o clima em uma previsão do tempo estendida para lá, para saber se essa situação, esse fator pode vir a influenciar no mercado. Atenção para os destaques. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Apesar do clima ter prejudicado em alguns momentos as atividades de plantio dos grãos no meio oeste americano, agora as condições são mais favoráveis. As temperaturas estão em elevação e as chuvas elas continuam ocorrendo de forma regular, mas não com volumes tão expressivos a ponto de trazer transtornos. Nesses próximos 5 dias vai chover em praticamente todas as áreas produtoras. Aqui no meio oeste americano, o volume de água deve ultrapassar 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Então, uma chuva que não tem potencial para transtornos, ela pode atrapalhar momentaneamente as atividades no campo, mas, por outro lado, garante boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. As temperaturas mínimas ainda ficam baixas neste período, variando de 7 a 10 graus em boa parte dos estados produtores. E à tarde, as temperaturas ficam mais elevadas, variando de 26 a 29 graus. Nas áreas mais quentes ao sul, a temperatura já ultrapassa os 30 graus durante as tardes. Ao longo do segundo período, entre os dias 4 e também 9 do mês de junho, a expectativa é que a chuva continue de forma generalizada, com volume um pouco menor. Neste período, em 5 dias, deve chover em torno de 15 milímetros. Então, é uma chuva que deve ocorrer alternada com períodos maiores de tempo seco. Nas madrugadas deste período, a temperatura sobe um pouco mais, ficando mais amena. As mínimas já ficam acima dos 10 graus, o que é uma temperatura já ideal para o desenvolvimento das lavouras. No decorrer das tardes, também as temperaturas ficam um pouco mais elevadas, principalmente aqui no sul, onde as máximas variam de 33 até 37 graus, e principalmente aqui no cinturão produtor de grãos, temperaturas um pouco mais amenas, variando de 24 a 27 graus durante as tardes. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! E por aqui a gente fala agora sobre o Brasil. Um levantamento feito pela AproSoja de Goiás constatou que o sojicultor goiano nesta safra teve um lucro muito baixo ou até mesmo nulo nessa última temporada da produção de soja. Levando em consideração o custo de produção e o valor com que a soja vem sendo comercializada, as contas mostram que há uma lucratividade de margens muito achatadas. Os números constam ainda que o fator determinante para toda essa situação negativa foi, é claro, a produção volumosa de soja no estado goiano, que acabou achatando os preços no nível estadual, situação que também aconteceu por todo o Brasil. Já já a Agricultura BR destaca toda essa situação em números conforme divulgação feita pela AproSoja do estado. Por aqui a gente fala agora sobre mercado. Vamos pedir para a produção jogar na tela para quem estiver em casa as cotações da saca da soja hoje por todo o país. Por aqui, o Agricultura BR destaca o dólar comercial, operação no Brasil. Vamos saber como é que o dólar vinha estável há poucos momentos, continua próximo à estabilidade, ligeira queda de 0,15%, vem a R$ 3,26, mais 15 a moeda norte-americana, que vai operando nessa banda entre 3,26 e 3,27 já tem alguns dias. Por aqui a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre o trigo no Brasil, que está com um plantio atrasado por conta da umidade muito alta na região sul do país. Ainda hoje você vai saber mais informações a respeito dos sócios minoritários dentro da JBS e as intenções hoje em relação à direção da empresa. São destaques do quadro Agroações que você confere ainda hoje no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta, agora sim, para falar sobre a lucratividade do sojicultor do estado de Goiás. Um levantamento feito pela AproSoja do estado mostrou
que a rentabilidade do produtor nesta última safra foi muito baixa, se não foi nula em algumas condições, tomando como base o custo operacional da produção de soja no estado e o valor praticado para comercializar essa produção, as contas mostram uma margem muito achatada de preços. O fator determinante para essa situação negativa foi a produção volumosa no estado goiano, que acabou pressionando os valores estaduais, fato que aconteceu por todo o país. Você vai acompanhar com a gente agora os números deste estudo da ProSoja de Goiás, que trazem o custo de produção, a receita com que o produtor teve com a sua produção e também se houve lucro ou prejuízo. Vamos a eles então. A gente começa falando sobre o custo operacional total da soja no estado de Goiás. De acordo com a entidade, o produtor que trabalhou com alta tecnologia fechou o custo nesta safra em R$ 3.484,16 por hectare para cultivares RR, que são as transgênicas com resistência a aplicações do herbicida glifosato. Já os produtores que trabalharam com a cultivar RR2, que tem resistência a alguns tipos de lagartas e ao glifosato, o produtor desembolsou R$ 3.364,77 por hectare. Aí a ProSoja fez um cálculo considerando uma produtividade média por hectare de 58 sacas de 60 quilos por hectare para uma cultivar e de 60 sacas para outra, para chegar à receita, o quanto que cada produtor obteve em dinheiro com a venda da sua produção. Os números são estes, olha só. Para a variedade RR, considerando a produtividade de 58 sacas por hectare e um preço de comercialização a R$ 58 por saca, o produtor obteve em receita R$ 3.364 por hectare plantado com soja. Já o produtor que teve a produção utilizando a cultivar RR2, considerando a produtividade média de 60 sacas por hectare e um preço de comercialização a R$ 58 a saca, a sua receita foi de R$ 3.480 por hectare. Agora a gente fala a respeito dessa conta, né? Quanto que o produtor gastou e o quanto que ele recebeu, para saber se ele teve lucratividade ou não. Os números mostram que teve produtor que teve sim prejuízo nessa última safra de soja no estado goiano. Vamos acompanhar então na tela, veja os dados da ProSoja do estado, mostrando que o produtor que cultivou a variedade RR teve prejuízo e aquele que utilizou a cultivar RR2 teve um lucro, mas muito tímido. O produtor, portanto, que cultivou a variedade RR teve um prejuízo de 3,44%, considerando, portanto, aquele custo de produção que a gente mostrou e o valor de comercialização apurado pela ProSoja. Ele perdeu R$ 120,16 por hectare nesta última temporada 2016-2017. Já o produtor que utilizou a cultivar RR2 teve um lucro muito pequeno, de apenas 3,42%, mas pelo menos cobriu seus custos de produção. Ele, por sua vez, ganhou R$ 120,16 por hectare. Assim estão os dados, portanto, da ProSoja do estado de Goiás para essa conta, né, dessa última safra de soja do estado. Por fim, a gente mostra qual deveria ser o valor de comercialização da saca para que o produtor pelo menos cobrisse os seus custos de produção. A ProSoja também fez esse cálculo, tomando como base agora a produtividade média de 55 sacas por hectare, que é o índice apurado pela Conab. Veja que o produtor que cultivou a variedade RR deveria receber, em média pela saca, R$ 63,35. Valor esse que iria cobrir pelo menos os custos de produção, empatar com o seu gasto. Já o produtor que cultivou a RR2, considerando o rendimento médio de 55 sacas por hectare, deveria, portanto, receber um valor de R$ 61,18 por cada saca. Hoje em dia, estes valores estão acima dos praticados no estado, que estão variando entre R$ 59 e R$ 59,5 a saca de 60 quilos do grão. Por fim, a ProSoja do estado, ela comenta o seguinte, que diante de uma produtividade cada vez mais elevada, o desafio do sojicultor, tanto no estado quanto em todo o Brasil, é
trabalhar com eficiência para reduzir os custos de produção e, sobretudo, buscar foco e conhecimento para aproveitar as situações de mercado para ele ter garantia de ter pelo menos algum lucro na sua atividade. A Agricultura BR traz agora os destaques para o cenário do milho. O milho que vem perdendo força durante todo o ano de 2017, já vinha com certa redução no final do ano de 2016. Com a aproximação da colheita, que já começou em alguns estados, da segunda safra de milho, essa tendência ela se mantém, entretanto, tem se conseguido manter os valores numa mediana um pouco mais interessante através da estratégia de vendas dos produtores rurais do Brasil. Entretanto, quando nós consideramos os valores absolutos, portanto, sem consideração de nenhum índice de atualização para o valor monetário, nos últimos 2 anos, nós temos até que uma elevação para os valores do milho. É o que nós vamos mostrar agora, a saca de 60 quilos do cereal. Trazemos aqui os dados que mostram como é que está a média nacional, considerando os 8 estados brasileiros. Aqui são 24 meses ou os últimos 2 anos. No dia 31 de maio de 2015, o valor era de R$ 20,12 a saca. No dia 30 agora de 2017, também de maio, vem para R$ 22,72, uma alta para o valor absoluto de 12,92%. Lembrando que aqui são números que não se teve nenhum processo de deflação ou de atualização dos dados monetários. Tomando como base esse mesmo período, mas avaliando o estado de São Paulo, há uma elevação de 18% no preço médio pago pela saca de 60 quilos do milho. Mas é claro, levando em consideração, portanto, estes 2 anos aí, então há uma grande diferença. Vamos acompanhar na tela, então, o valor médio pago pela saca do milho no estado de São Paulo no dia 31 de maio de 2015. Lá atrás, o produtor recebia R$ 22,00 no valor de cada saca. Hoje em dia, 30 de maio de 2017, o valor é de R$ 26,00 a saca, acima do que se praticava há 2 anos, em cerca de 18%, mas vale a gente lembrar que, conforme o tempo foi passando, o custo de produção foi crescendo gradativamente. Por aqui a gente segue trazendo os dados, vamos acompanhar mais um estado, também para esse período dos últimos 24 meses, é o que a Agricultura BR mostra agora. Trazemos aqui o estado de Minas Gerais, que nos últimos 24 meses mostra uma alta de 5%. R$ 20,00 a saca era o valor no dia 31 de maio de 2015 e agora R$ 21,00 por saca de 60 quilos. Para a gente fechar os valores do milho aqui no Brasil, a gente dá uma olhadinha em como ele opera no mercado futuro nesta terça-feira. Vamos aos números então da Bolsa Paulista, que comercializa o cereal para entrega lá na frente. Veja que a posição de setembro é a que tem maior volume de contratos negociados. Este é um mês onde há operação diária obrigatória acontecendo na Bolsa para dar alguma referência de mercado para o setor. Setembro tem agora 1.640 contratos vindo negociados a R$ 26,90 a saca. Esta posição perde hoje 0,85%. Milho para entrega em novembro vem a R$ 27,74 a saca, perdendo 1,5%, e a posição de janeiro caindo também próximo a 1%, negociando o cereal a R$ 29,20 por cada saca de 60 quilos. Por aqui eu destaco os dados, como vem sendo negociado o milho em Chicago, nessa reabertura da Bolsa depois de 3 dias sem operação. Nós temos o milho com queda forte nesta terça-feira, depois dessa retomada. Posição de julho perde 2,07%, perde muito, vem para $3,66 o bushel. Setembro com queda de 1,89% a $3,74 o bushel. E dezembro com um recuo de 1,84% a $3,85 por bushel. As posições neste momento são as de menor valor na negociação de toda essa terça-feira.
Começa nesta semana a quarta etapa de fiscalização de armazéns pelo Brasil neste ano de 2017. De acordo com a Conab, serão fiscalizados mais de 900 armazéns públicos e privados em diversos estados brasileiros. Vamos ver então que estados vão passar por esse procedimento. Aqui o número que nós temos aqui são 90 armazéns que vão passar por esse processo em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e também no Distrito Federal. A expectativa dos técnicos da Conab é vistoriar 127 mil toneladas de café, milho, arroz, trigo, farinha de mandioca, entre outros produtos que também podem passar por essa fiscalização. Vamos ver aqui o cadastramento, até quando que ele vai acontecer, e também as culturas. Observe que o café, milho, arroz, trigo, farinha de mandioca também, entre outros produtos, 127 mil toneladas que se acredita que vai ter de fiscalização. A terceira etapa foram fiscalizadas mais de 1 milhão de toneladas em 169 armazéns em todo o Brasil. E se observou que houve desvio nesses armazéns públicos de algumas quantidades de produtos. Aqui eu destaco algumas que foram destacadas pela Conab, 2.496 toneladas de milho que foram desviadas e também perdas por conta de armazenamento inadequado. A gente fala agora sobre o setor do trigo aqui no Brasil, que está passando por um momento complicado, com o clima não ajudando em nada a fase de plantio. Já já a gente traz em destaque o que está acontecendo no estado gaúcho em relação a isso e qual a previsão do tempo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no mercado do cereal. Veja comigo na sua tela como que o trigo tem sido comercializado no estado do Paraná e também no Rio Grande do Sul. Olha, este mês de maio foi de oscilação com tendência positiva para o estado do Paraná. O mês de maio vai chegando ao fim com os valores um pouquinho acima do que fecharam o mês de abril. Esta última segunda-feira, 29 de maio, registrou o preço de R$ 614,87 para a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. No acumulado do mês, houve ganho de 0,89% na comparação com o fechamento do mês de abril. A gente pode mudar a tela para o estado do Rio Grande do Sul. Os valores por lá ganharam mais neste mês de maio, na comparação com o Paraná. No estado gaúcho, a alta no mês chega a mais de 6% já. A tendência positiva se confirma a cada dia. Esta última segunda-feira também foi de ganhos. A tonelada do trigo tipo brando fechou a R$ 548,98. Apesar dos valores em alta, o produtor de trigo gaúcho e paranaense considera a remuneração ainda baixa, em alguns casos nem cobre o custo de produção e por isso reduziram bastante a intenção de plantio nesta temporada. E o período recomendado para o plantio do trigo no Rio Grande do Sul já começou. Entretanto, o que ninguém está vendo são as plantadeiras nas áreas de cultivo. Isso porque a alta umidade não tem permitido que o trabalho comece. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Em maio, o acumulado de chuvas no Rio Grande do Sul ultrapassou os 250 milímetros, contra a média histórica do mês, que é de 114 milímetros. O excesso de umidade está preocupando os produtores rurais. Muitos ainda não conseguiram colocar as máquinas na lavoura para fazer a semeadura do trigo. Nas regiões Noroeste e Missões, apenas 3% da área foi plantada até agora. A média para o período é de 10%, segundo a Emater. O período recomendado nessas regiões vai até o dia 30 de junho. O problema é que as previsões climáticas ainda indicam bastante chuva para os próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Nesta safra, a área destinada ao plantio do trigo deve ser 6% menor que a anterior, cerca de 727 mil hectares. A baixa cotação do trigo tem a ver aí com o desestímulo dos produtores. A saca de 60 quilos está valendo, em média, R$ 29,00, o que não cobre os custos de produção. Annelise Nicolodi, para o SBA.
Bom, vamos saber então com a Nadiara qual deve ser a previsão do tempo para o estado gaúcho e também outras regiões produtoras de trigo do sul do Brasil para os próximos dias, para saber se essa chuvarada toda vai dar uma trégua. Tem chovido de forma muito intensa, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesses últimos períodos, por causa de uma condição de bloqueio atmosférico que tem impedido o avanço das instabilidades do sul em direção ao interior do Brasil. Agora, nos próximos dias, tem alerta para mais chuva forte e vem se confirmando aquela expectativa de um outono e inverno com chuvas acima da média sobre o sul do Brasil. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, já choveu mais de 500 milímetros neste mês de maio. Então, é uma chuva que chega a quase 3 vezes mais do que é esperado para todo o mês. Agora, para os próximos dias, alerta para mais chuva forte, principalmente entre o norte gaúcho, interior catarinense, sul e leste do Paraná. As áreas mais atingidas podem receber até 100 milímetros. Essa chuva lá diminui um pouco durante o final de semana, mas no decorrer da próxima semana vai voltar a chover forte. E desta vez, a chuva mais intensa atinge essa área escura entre o extremo norte gaúcho, oeste de Santa Catarina e o interior paranaense. O volume de água sobre o Paraná deve variar de 100 a 130 milímetros. Então, enquanto as chuvas da última semana prejudicaram muito o plantio das culturas de inverno sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, neste período o problema deve seguir para o Paraná. A gente observa que ele será o estado mais atingido, então essas chuvas podem trazer muitos transtornos para as atividades no campo. Sobre o Rio Grande do Sul, a chuva será bem mais isolada e com baixo acumulado na metade sul e na fronteira oeste do estado. No decorrer do terceiro período, a chuva continua de forma generalizada, do dia 9 até o dia 14 de junho, só que o volume de água será menor, então o risco para transtornos também diminui. Sobre o Paraná, é que o tempo segue um pouco mais úmido, com volumes de água que podem ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. Em Santa Catarina, o volume também será bem próximo de 30 milímetros, e sobre o Rio Grande do Sul, é que a chuva será mais espaçada, ou seja, o volume será menor, e isso é um indicativo que as pancadas devem ser alternadas com períodos mais longos de tempo seco, e neste período as atividades de campo devem avançar melhor. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Na fronteira com o Rio Grande do Sul, o Uruguai também tem passado por dificuldades no plantio do trigo. O país está também recebendo muita chuva nos últimos dias, pouco sol, o que impede a atividade de semeadura do cereal. As informações também do país dão conta de que a área está muito alagada, com o sol não aparecendo, os campos não secam e a atividade de plantio, portanto, não consegue avançar. A janela ideal de plantio do trigo no Uruguai é até o fim deste mês de maio. Portanto, os produtores estão na reta final, portanto, deste período ideal de semeadura e não conseguem dar continuidade às atividades no campo. A expectativa de plantio do trigo no Uruguai é de 200 mil hectares. Vamos saber como é que vem a operação com trigo na Bolsa de Chicago, nessa retomada de feriado prolongado para os norte-americanos. Hoje nós temos as commodities caindo muito forte. Posição de julho de 2017 cai 2,11% para o trigo norte-americano, vem a $4,29 o bushel. Setembro, $4,42, com queda de 1,88%. E dezembro, $4,65 por bushel, com recuo de 1,74%. E no próximo bloco a gente fala sobre café, você vai ver como está andando a atividade de colheita no Paraná. Ainda hoje, o quadro Agroações traz mais uma vez em destaque a JBS, depois da ação de sócios minoritários que querem tirar os batistas da diretoria da empresa. Daqui a pouco nós trazemos essas e outras informações. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E mais uma vez, o destaque do quadro Agroações é o JBS, eu já havia falado na passagem de bloco. JBS hoje é o destaque, mas não por conta de uma ação, alguma coisa que tenham feito Wesley e Joesley Batista, mas sim o que os outros sócios da JBS pretendem fazer.
De acordo com informações que foram divulgadas através de empresas que estão ligadas diretamente à JBS, sócios minoritários, inclusive o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, querem retirar o Wesley Batista da presidência da empresa e também do Conselho Deliberativo. Essa seria a ação desses sócios minoritários para fazer com que a empresa retome um pouco da credibilidade no mercado. Mas é importante lembrar que os irmãos Batistas já deixaram alguns cargos na empresa. Vamos ver então quais foram as últimas ações, as últimas situações que ocorreram envolvendo os dois irmãos. Bom, Wesley Batista renunciou à presidência do Conselho da JBS. Wesley Batista deixou a vice-presidência. Wesley Batista ficou no colegiado e também na presidência executiva da empresa. Bom, na sexta-feira, o Wesley renunciou à presidência do Conselho da JBS, o Wesley deixou a vice-presidência também na mesma data. De acordo com a agência de notícias Reuters, que apurou essas informações juntamente com fontes que estão ligadas diretamente a decisões desses sócios minoritários, eles querem realmente tirar a família Batista dessas situações, principalmente de liderança e coordenação da JBS, para ter uma retomada de credibilidade no mercado. De acordo com eles, essas questões ligadas aos dois estariam fazendo com que todos os sócios perdessem muito dinheiro. Bom, as contas da BNDES já foram até mostradas aqui na programação do canal do Boi na última semana, o que o BNDES perdeu por conta dos escândalos da JBS, então realmente os valores são muito elevados. Vamos aqui a mais um dado. Esse dado aqui mostra as ações da JBS nos últimos quase 30 dias, desde o começo do mês de maio. Observe que aqui no primeiro dia útil do mês de maio, as ações da JBS estavam em R$ 11,05. Já no dia 10, ela subia para R$ 11,45, no dia 18, subia para R$ 11,58. No dia 22 de maio, chegou ao seu valor mais baixo, R$ 5,98. Depois, trazia nesse teste de 29 de maio uma recuperação que passa, inclusive, de 20% para R$ 7,70. Essa é a situação das ações da JBS. Um outro dado importante é que, em nota, a JBS afirmou que as mudanças no Conselho, que foram divulgadas na sexta-feira, foram aprovadas por unanimidade pelos representantes dos acionistas da companhia, ou seja, as saídas, as renúncias envolvendo Wesley e Wesley Batista. Vamos saber agora como é que vem as ações da empresa, da JBS, depois de ter sido, de certo modo, anunciada essa articulação dos sócios minoritários da empresa. Veja comigo, então, como é que vem nesse momento as ações de JBS, que é negociada pela sigla JBSS3, vem com uma alta, hoje uma alta um pouco mais interessante, 0,64%, vem com os negócios a R$ 7,75 para as ações da JBS. É hora de falar sobre o café e a gente começa trazendo em destaque as informações de mercado. A primeira variedade que a gente traz informações é para o Robusta, ou também chamado de Conilon, que neste mês de maio tem ganhado preço, tomando como base o estado do Espírito Santo. A colheita, que começou lá atrás no mês de março, já ganha força tanto no estado de Rondônia quanto no estado capixaba. De acordo com o CPEA, no entanto, apesar do volume de café já estar bastante disponível no mercado, não tem tido muita comercialização. Isso porque os produtores estão aguardando novas altas acontecerem para daí sim vender o seu produto. Vamos acompanhar como vem sendo negociada então a saca de 60 quilos do grão, tomando como base o estado capixaba. Veja que esta segunda-feira registrou leve perda, com o valor da saca chegando a R$ 418,19. Foi cerca de R$ 1 de diferença negativa na comparação com o fechamento da semana passada, no dia 26 de maio. Apesar dessa queda, no início dessa semana, o preço do Conilon ainda registra ganhos de quase 7% no acumulado do mês.
Destaque agora para o cenário internacional. Vamos saber como é que vem os negócios na Bolsa de Londres para o café robusta. É o que nós trazemos agora. Temos aqui uma alta expressiva para as posições negociadas. Nós temos negócios a partir da posição de julho, portanto, 2.023 dólares para a posição de julho por tonelada, com uma alta de 1,60%. Setembro, elevação de 1,54% a 2.033 dólares por tonelada. Novembro, elevação de 1,45% a 2.026 dólares por tonelada. Assim vem os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres. O estado do Paraná tem uma boa participação na produção de café arábica do Brasil. O estado já deu início à colheita da sua safra este ano e conta agora com cerca de 7% da área em produção já colhida. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. Vamos acompanhar então um pouquinho sobre como anda a safra de café arábica no Paraná? Veja conosco na sua tela que a área foi de 46 mil hectares, área total, cafezais em produção. A colheita até o dia 29 de maio chegava a 7%. De toda a área que ainda se encontra nos campos, 6% dos pés de café estão na fase de frutificação e 94% já na fase de maturação. Portanto, quase toda a produção já está quase pronta para ser colhida. A situação das lavouras é considerada muito boa. Boa parte delas tem, portanto, esse índice de boa condição. Veja os números na tela. 93% das lavouras de café no Paraná têm boas condições, 6% condições médias e apenas 1% tem uma condição considerada ruim. A expectativa do estado é colher 1.246.000 sacas de 60 quilos do grão, com um volume que fica 15% a mais do que o Paraná colheu na temporada passada. Vale só a gente destacar que o estado do Paraná passa este ano por bienalidade positiva para a variedade arábica, o que é uma situação contrária ao que demais áreas de produção da variedade passam aqui no Brasil, portanto, um ano de produtividade elevada por lá. Vamos agora saber como estão sendo negociados os preços da saca de 60 quilos do grão, tomando como base o mercado de São Paulo. Veja conosco na sua tela a apuração do CPEA. Mesmo aconteceu para a variedade Conilon e também aconteceu para a arábica nessa semana. Semana começando na segunda-feira, dia 29 de maio, com queda. Saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou a segunda a R$ 457,60. Este mês de maio foi de bastante oscilação no valor do café arábica no estado de São Paulo, que agora registra um leve recuo, quase nada de perdas na comparação com o mês de abril, mas ainda assim fica 0,02% abaixo. Por aqui, a Agricultura BR traz agora os destaques para o café negociado em Nova York, também em retomada para Nova York, depois do final de semana prolongado, feriado de segunda. Nós temos alta nesse momento. Posição de julho vem com alta de 1,10% a $1,32 mais 65 a libra-peso. Setembro, elevação de 1,08% a $1,35 por libra-peso. Dezembro, alta de 1,05%, $1,38 mais 50 por libra-peso. Assim vem os negócios com café arábica negociado em Nova York. Veja no próximo bloco que, apesar da recuperação dos estoques de arroz do Brasil nesta safra, o quadro de oferta e demanda do produto ainda fica bastante ajustado. E não deixe de entrar em contato conosco, entre em contato através do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
A Agricultura BR está de volta para trazer em destaque agora uma situação muito séria que o Nordeste do Brasil vem passando. Tem chovido muito por lá nos últimos períodos, causando inundações em cidades, inclusive mortes. Tem tido preocupações tanto em áreas urbanas quanto no campo. Vamos saber agora com a Nadiara como que a situação fica por lá nesses próximos períodos. Mês de maio é comum ter chuva no Nordeste, mas o volume está muito acima da média. No Nordeste do país é comum as chuvas aumentarem nesta época do ano, especialmente na faixa leste da região. O período mais chuvoso é entre maio e agosto, por causa de um fenômeno bem conhecido, que são as ondas de leste. No entanto, nos últimos anos, esse fenômeno não vinha sendo tão atuante, por isso não vínhamos registrando tanta chuva. E neste ano o fenômeno está mais forte e por isso que choveu de forma tão expressiva nesses últimos dias, trazendo inclusive transtornos, principalmente para Alagoas e também para o litoral e zona da mata de Pernambuco. O volume de água já ultrapassou a média do mês de maio. Normalmente chove bastante, com volumes acima de 300 milímetros em algumas cidades. No entanto, algumas cidades de Alagoas já receberam mais de 600 milímetros, então mais que o dobro já para esta época do ano em algumas áreas de Alagoas e também Pernambuco. Agora, para os próximos dias, a tendência é que a chuva diminua um pouco, mas ainda teremos frequência ao longo dos próximos meses. O solo está bastante encharcado desde o leste aqui da Bahia até o leste da Paraíba por causa dessa chuva mais frequente. E nesta área aqui a gente observa que o índice de umidade no solo chega até 100%. Essa chuva atingiu principalmente áreas produtoras de cana-de-açúcar, também algumas áreas produtoras de cacau aqui do sul da Bahia e até mesmo algumas áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano. Agora, para os próximos dias, a tendência é que a chuva se concentre mais sobre a metade norte do Nordeste e não deve vir com volumes tão expressivos. Vai continuar chovendo aqui sobre a faixa leste, mas o volume será menor, variando de 5 a 15 milímetros. Então, diminui o potencial para transtornos, especialmente nas áreas que já foram bastante atingidas. No período que vai do dia 4 ao dia 9 de junho, a chuva volta a se tornar um pouco mais abrangente, aqui do leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. As áreas mais atingidas devem receber pelo menos 30 milímetros. Chove forte também no litoral do Ceará, norte do Piauí e norte do Maranhão. E como é comum da época do ano, no interior nordestino a previsão é de tempo bastante seco. No terceiro período a situação não muda muito, vai continuar chovendo aqui sobre a faixa leste, o volume não será tão expressivo e também chove forte aqui no extremo norte da região, principalmente em áreas litorâneas do Maranhão. E no sertão nordestino, expectativa de tempo bastante seco. Enquanto as chuvas trazem transtornos para as áreas litorâneas, no sertão nordestino, a grande preocupação é por causa da seca persistente. Muitas áreas estão entrando no 7º ano seguido de seca. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O Agricultura BR destaca mais uma oportunidade para investidores e produtores rurais em fazer aquisições de propriedades rurais localizadas no estado do Mato Grosso através do leilão judicial Fazendas Reunidas Boi Gordo. Você vai saber um pouco mais a respeito deste assunto agora na reportagem de Valdir Pacheco. As vendas das Fazendas Reunidas Boi Gordo continuam. No dia 26 de junho, irão a leilão mais 26 fazendas decorrentes da divisão das fazendas Realeza do Guaporé 1 e 2, que juntas somam aproximadamente 112 mil hectares. Cada fazenda possui em média 4 mil hectares e estão localizadas em uma região privilegiada pelo clima e qualidade da terra, possibilitando o cultivo de 2 safras agrícolas na área. A exemplo disso é que em algumas das fazendas a soja e o milho são cultivados e rotacionados há mais de 10 anos. As fazendas são de fácil acesso e independentes com estradas vicinais e toda a produção pode ser escoada por Rondônia em Porto Velho. Neste mapa, demonstramos as áreas vendidas que estão em azul e as áreas que serão colocadas à venda neste leilão em verde claro.
Neste leilão, as fazendas serão vendidas individualmente com deságio de 50% e 70% sobre o valor da avaliação. O pagamento poderá ser realizado em até 5 parcelas semestrais corrigidas pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidas de juros simples de 1% ao mês. O leilão será realizado no dia 26 de junho, às 13h30. Os preços e condições de venda serão ajustados à nova realidade do mercado, gerando uma oportunidade única para o agronegócio mato-grossense. Aproveite e confira o edital, mapas individuais das fazendas e outros detalhes através do site www.lute.com.br ou pelo telefone operadora 11 3266 2771, onde você pode agendar uma visita. E vamos saber agora um pouco a respeito do mercado do arroz, o arroz que tem recuperação na produção nesse ano de 2017. Com uma produção maior por conta da recuperação nessa temporada 2016-2017, os estoques brasileiros sobem na previsão da Conab. Entretanto, na relação daquilo que é produzido com aquilo que deve ser consumido na temporada, aí a diferença é pequena. Vamos saber então como é que está a produção brasileira de arroz, é o destaque de agora. Observe aqui desde a temporada 12-13 até a 16-17. Na temporada 12-13, a produção brasileira de arroz foi de 11.810.000 toneladas. Na 13-14, ela sobe para 12.120.000 toneladas. Na 14-15, a temporada brasileira teve o seu melhor desempenho nessa série histórica. Chegou a 12.440.000 toneladas de arroz. Na 15-16, pelas questões climáticas que acabaram trazendo perdas generalizadas para a produção nacional, afetou também a produção de arroz, que recuou para 10.600.000 toneladas. A temporada 16-17, de acordo com o levantamento da Conab, foi para 11.960.000 toneladas a previsão de produção para o arroz aqui no Brasil. Essa produção de arroz, portanto, chegando a quase 12 milhões, 11.960.000 toneladas. Uma diferença pequena frente àquilo que deve ser consumido. É o que nós vamos ver agora, consumo no Brasil nas últimas 5 temporadas, mostrando que na 12-13 o consumo no Brasil foi o mais elevado, 12.610.000 toneladas de arroz. Na 13-14, esse consumo acaba caindo um pouco, 11.950.000 toneladas. Na 14-15, 11.490.000 toneladas foram consumidas de arroz. Na 15-16, apesar de um valor um pouco mais alto, valeu a tradição de consumo de arroz no Brasil e praticamente veio em linha com a temporada anterior. Mesmo com uma produção inferior a 11 milhões, o Brasil importou arroz e o consumo foi de 11.400.000 toneladas. Para 16-17, a expectativa é de um consumo total de 11.500.000 toneladas. Lembrando que eu acabei de mostrar que, em relação à produção, ela chega a 11.960.000 toneladas. Com isso, o Brasil tem uma diferença entre o que será produzido e consumido de pouco mais de 500.000 toneladas de arroz. E é isso que faz os estoques ficarem superiores aos estoques de passagem da temporada anterior. Vamos ver os dados então? Aqui nós temos aqui as reservas brasileiras e ela vai subir exatamente ou quase nesse número que sobra entre a produção e o consumo interno no Brasil. Na 13-14, o estoque brasileiro 868.200 toneladas. Na 14-15, as reservas subiram para 962.900 toneladas, para recuar forte na temporada 15-16 a 459.600 toneladas. Agora, 16-17, estima a recuperação para 922.700 toneladas de arroz nas reservas brasileiras no seu estoque de passagem. E o mercado do arroz vem operando em estabilidade nos últimos períodos aqui no Brasil.
Preço da saca de 50 quilos do grão em casca, negociado no estado gaúcho, opera na casa dos R$ 39,00 já durante algum tempo. Vamos acompanhar na tela agora como estão os valores nos últimos dias. Veja o indicador do CPEA, trazendo o valor médio praticado no estado do Rio Grande do Sul. Na semana passada, ele operou com alta sequencial, fechando a semana na sexta-feira, dia 26, a R$ 39,35 a saca. Esta semana, no entanto, abriu com uma queda sendo registrada na segunda-feira. O valor da saca veio para R$ 39,27. Foi uma queda de 0,20% no dia, alguns centavos de desvalorização. Ainda assim, no acumulado do mês de maio, os valores vêm ganhando em relação ao fechamento de abril, alta de 1,7%. E a produção brasileira de algodão segue subindo nas estimativas oficiais. É o que nós estamos vendo desde o mês de fevereiro, mês a mês, a Conab elevando, ainda que de leve, a sua estimativa para a produção da pluma e do caroço de algodão. Vamos aos dados então, começando pela produtividade. Nós vamos trazer aqui estimativa de produtividade do algodão para o Brasil. Nós temos aqui os meses de março, abril e maio. Para o caroço, nós tínhamos aqui uma previsão de 2.342 toneladas por hectare em março. Ela sobe para 2.379 no mês de abril e chega a 2.000, uma leve alta, mas ainda assim uma alta, para 2.380 toneladas em relação ao mês de maio. A pluma também traz a mesma situação. Você vê que eram 1.559 em março, abril sobe para 1.583, alcança ligeiro aumento em 1.584 para esse mês de maio, de acordo com os dados da Conab em seu 8º levantamento. Vamos ver agora como é que fica a produção final, portanto, do algodão. Observe agora conosco, agora a produção brasileira, estimativa tanto para caroço quanto para pluma. Nós temos aqui caroço de algodão em março, era estimado em 2.167.800 toneladas. Em abril subiu para 2.212.900 toneladas, para alcançar em maio 2.236.000 toneladas. A pluma de algodão também teve elevações nesses últimos meses. Eram 1.443.100 toneladas estimadas em março, 1.473.000 em abril, subindo bem para o mês de maio, vindo para 1.488.800 toneladas na produção de pluma de algodão. Algodão, então, com estimativas se elevando durante os últimos meses. E o mercado do algodão no Brasil é um outro que também vem operando na estabilidade nestes primeiros meses do ano de 2017. De acordo com o setor, no entanto, é esperado uma alta aí pela frente, uma situação confortável para o cotonicultor do Brasil. Isso porque há expectativa de um aumento global na produção da fibra no cenário internacional, mas há a previsão de um aumento ainda maior na demanda mundial por algodão, que vai fazer com que o quadro de oferta e demanda fique mais ajustado e, portanto, haja elevação nos preços. Essa é a expectativa do setor. A gente segue acompanhando para ver como que o mercado se comporta. Por enquanto, ele vem operando assim, olha só. De acordo com o CPEA, a libra-peso do algodão vem operando na casa dos R$ 2,77, 78 centavos nos últimos períodos. Essa segunda-feira registrou o preço de R$ 2,77 mais 97 por libra-peso. Lembrando, tomando como base o mercado de São Paulo, o que registra um ganho de cerca de 0,5% na comparação com o mês passado. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora o cenário do algodão internacional, negociação na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que vem as posições negociadas neste momento. Temos aqui negócios nas posições de julho e também outubro. Julho vem dentro da estabilidade, com uma alta de 0,07%, 77 centes de dólar por libra-peso. Outubro vem com ganho de 0,13%, a 75 centes mais 28 por libra-peso. São os negócios com o mercado futuro do algodão em Nova York.
Veja no próximo bloco que a safra de verão do Paraná cresceu neste ano 23%, puxada, é claro, pela soja. Você confere ainda hoje as últimas informações do mercado da soja aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E em setembro, a associação que representa os reflorestadores em Mato Grosso do Sul realiza um grande evento. E sobre este assunto, a Juliana conversou com o Dito Mário, ele que é diretor executivo da Reflora MS. Acontece nos dias 4 e 5 de setembro um evento voltado ao setor florestal do Brasil. É um congresso que é realizado pela Reflora MS, a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas. Essa já vai ser a 5ª edição do congresso, mas nesse ano tem um diferencial, vai ser online. Qualquer um vai poder assistir tendo acesso à internet. Para saber um pouquinho mais sobre como esse novo formato vai funcionar e sobre o tema desse ano, a gente conversa com o Dito Mário, que é diretor executivo da Reflora MS. Dito, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Prazer é meu. Bom, vamos lá então falar sobre essa novidade, para o setor florestal. Um evento totalmente online, pode ser assistido, basta ter acesso à internet. Então, Juliana, nós entendemos que a situação econômica hoje, pelo qual o país passa, e também pelas dificuldades de você estar tendo 400, 500 pessoas, é um custo muito grande. E nós entendemos que a tendência hoje é talvez que a gente parta para online. E a gente espera atingir mais de 10 mil pessoas neste evento, mostrando o Mato Grosso do Sul. Então nós vamos estar no dia 4 e 5 de setembro. Dia 4 nós vamos trabalhar com painéis e nestes painéis o dia 4 será totalmente online. No dia 5 nós vamos estar transmitindo online, mas o evento também será presencial. Ou seja, quem estiver em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, vai poder também assistir esse debate todo. Perfeitamente. Nós vamos estar, vai ser lá no auditório da FamaSul. Esse evento é uma parceria com o Senar. O evento é parceiro, Senar e Reflora. Este evento é Senar e Reflora. E nós estamos fazendo para que a gente possa alcançar, estender as cadeias produtivas aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje a celulose que está consolidada, são 2 fábricas de celulose. Cabe mais, é uma questão de definir também essa área para estrangeiro, a terra para estrangeiro e outros detalhes, mas Mato Grosso do Sul tem condições de ter mais uma ou mais 2, temos condição, o Estado tem aptidão para isso, principalmente nesses municípios da Costa Leste, né? Então, a nossa vontade é de que a gente tenha outras cadeias funcionando para a gente distribuir essa madeira, até mais regionalizado e também com raio econômico muito mais adequado para cada cadeia. Vamos recapitular então aqui para o pessoal que está nos assistindo. Então é um congresso MS Florestal, é a 5ª edição, realizado pela Reflora MS, que acontece nos dias 4 e 5 de setembro deste ano de 2017 e pela primeira vez vai ser online. Nos 2 dias de evento, no primeiro dia, toda a programação será de forma online, transmissão ao vivo pela internet, e o segundo dia, quem quiser assistir presencialmente também vai poder, que serão realizadas palestras no auditório da FamaSul em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais informações sobre o evento e para você que também quer fazer a sua inscrição, acesse o site www.msflorestalonline.com.br. E por aqui a gente segue falando sobre safra de grãos no Brasil, com destaque agora para o estado do Paraná. O estado terminou a colheita da sua safra de verão,
com um volume 23% acima do que colheu na safra de verão da temporada passada, 15/16. Vamos acompanhar na tela agora os números de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado e ver o quanto que a soja participou em todo esse volume. Veja nas colunas em verde a produção total de grãos do estado paranaense na safra de verão. Na temporada 15/16 foram produzidos 20.200.000 toneladas. Já para a safra 16/17, o volume chegou a quase 25 milhões, veja só, foram 24.800.000 toneladas. Boa parte dessa produção veio da soja, que representou 19,5 milhões de toneladas. Se o volume da safra de verão produzida com a expectativa da safra de inverno for somada, o estado vai produzir mais de 42 milhões de toneladas de grãos, somando todo esse ciclo 16/17. O volume vai ficar bem acima do que produziu na temporada passada. Veja só, enquanto na safra 15/16, o estado colheu 35.100.000 toneladas de grãos entre primeira e segunda safra. Para a safra 16/17, a expectativa chega a 42.800.000 toneladas. Há uma elevação de 22% no volume a ser colhido. Bom, apesar dos números positivos, o cenário de safra cheia traz impactos negativos no comportamento dos preços, como a gente tem visto. Com os estoques mundiais recompostos, os trabalhadores e os compradores trabalham com uma folga a mais e também com mais calma, trazendo, portanto, pressão sobre os valores negociados para a produção agrícola do Brasil. Diante dessa situação, o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, faz um alerta ao produtor. Ele orienta o seguinte, para que ele fique atento ao comportamento do mercado mundial e às suas influências diárias, para garantir, portanto, melhor momento para comercializar o seu produto. E no sul do Brasil, as chuvas trouxeram muitos transtornos, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para essa semana, a expectativa não é muito boa. É porque tem a chegada de uma frente fria que, além de piorar a situação de chuvas, intensificar, deve trazer temperaturas mais baixas. É o que fala agora a Nadiara Pereira. Nos últimos dias, choveu de forma intensa em partes da região sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde muitas cidades tiveram transtornos como inundações, até deslizamento de terras e problemas também por causa de ventania e granizo. A chuva deu uma trégua na segunda-feira, mas a partir de hoje tem retorno das chuvas fortes por causa da formação de áreas de instabilidade e amanhã também por causa da formação de uma frente fria. Posteriormente, esse sistema vai avançar pelo litoral do Brasil, avançando também com uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas sobre o centro-sul do país. O índice de umidade no solo é bastante alto aqui entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Especialmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o solo está bastante encharcado por causa dos temporais dos últimos dias. Por outro lado, entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, há uma irregularidade grande da umidade no solo por causa da diminuição das chuvas. Agora, para os próximos dias, há a expectativa de chuva forte entre o norte gaúcho e o sul paranaense, por causa dessas áreas de instabilidade que voltam a atuar a partir desta terça-feira e também por causa da passagem de uma frente fria. O volume de água pode ultrapassar 100 milímetros em Santa Catarina e algumas cidades de divisa do Rio Grande do Sul. Essa chuva novamente tem potencial para transtornos, especialmente naquelas áreas que já foram afetadas pelas inundações nos últimos dias. Sobre o interior paranaense, a chuva será abrangente, mas não tão expressiva, então não deve trazer muitos transtornos. E, por outro lado, mantém o solo encharcado, principalmente nas áreas produtoras de milho segunda safra e também para as culturas de inverno. Entre a região sudeste e o centro-oeste, mesmo com o avanço da frente fria, a chuva será muito isolada. Ela deve ocorrer a partir de amanhã, só que é uma chuva de baixo volume acumulado, então não beneficia muito áreas produtoras. E neste período teremos o declínio acentuado da temperatura. A massa de ar polar, que avança a partir da quinta-feira, deve vir com bastante intensidade para o sul, partes do sudeste e até mesmo centro-oeste do Brasil. As temperaturas devem cair um pouco até sobre a faixa mais ao sul da região norte, que é um fenômeno conhecido como friagem, que chega até o estado de Rondônia e do Acre. As temperaturas mais baixas devem ser registradas aqui nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul paranaense e também sobre as regiões serranas aqui entre São Paulo e Minas Gerais. Inclusive nos pontos mais altos da região sul,
não se descarta a ocorrência de geadas nas madrugadas entre quinta, sexta e sábado. No decorrer do segundo período, entre os dias 4 e 9 de junho, a chuva continua de forma intensa sobre o sul do Brasil, mas muda um pouco a região. Desta vez, as áreas mais afetadas serão o oeste de Santa Catarina e oeste paranaense. Algumas áreas podem receber até 130 milímetros de chuva em 5 dias. Vai chover mais também entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense. Aqui no interior de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o tempo permanece mais seco nestes próximos períodos. Durante as madrugadas, o frio perde intensidade neste período. Ainda há previsão de temperaturas abaixo de 10 graus em algumas áreas da região sul, mas o risco de geadas diminui bastante nesta segunda semana do mês de junho. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Até, Nadiara, obrigada por hoje. E por aqui a gente fala agora sobre preços da soja no Brasil, tomando como base algumas regiões do país. A gente vai ver nessa análise de hoje como estão praticados o valor da saca no dia de hoje e a comparação com 2 anos atrás. Essa comparação vale a gente lembrar que não leva em conta nenhuma deflação de perda de valor da moeda neste período, portanto, são apenas valores nominais. Vamos acompanhar na tela agora o valor médio pago pela saca da soja na região sul do Brasil, considerando os estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Veja que no dia 31 de maio de 2015, o valor médio que o produtor recebia pela saca era de R$ 64,75. 2 anos depois, o produtor tem recebido a mesma faixa de preço, R$ 64,25, sendo que hoje em dia o valor, a moeda, vale muito menos do que valia 2 anos atrás. Portanto, está aí a situação que o produtor de soja do Brasil vem enfrentando atualmente. Já a média da região sudeste nos últimos 24 meses tem até uma elevação entre 2015 e 2017. Mas ao considerar todos esses fatores que a Juliana citou, evidentemente que o valor de hoje é menor, né? Vale menos do que aquele de 2 anos atrás. Você tem aqui R$ 61,00 por saca no dia 31 de maio de 2015 e agora ele vindo para R$ 62,37 por saca. Uma alta de 2,24%, mas aí o produtor sabe o quanto que isso pesa no seu bolso. E o sojicultor da região nordeste do Brasil vem recebendo hoje em dia exatamente o mesmo valor pela saca da soja que recebia há 24 meses. Isso porque hoje ele vem gastando muito mais com a sua safra e ainda assim vem recebendo o mesmo preço. Veja que no dia 31 de maio de 2015, o valor praticado na região era de R$ 58,25 a saca da soja. Mesmo preço repetido na data atual, dia 31 de maio de 2017, cotação a R$ 58,25. Por aqui trazendo os últimos destaques dessa edição, mostrando como é que vem a operação com soja em Chicago. Nós temos soja em Chicago que vinha recuando mais forte no dia de hoje, continua com queda expressiva. Posição de julho perde 1,51%, vem a $9,12 por bushel. Agosto vem a 9,16 com 1,45% de queda. Setembro perde bastante, perde 1,18%, vem a $9,16 por bushel. Em novembro, $9,20 por bushel, com queda de 0,99%, quedas realmente expressivas para os negócios com soja em Chicago hoje. A soja negociada em Chicago é um dos fatores que influencia no preço da soja aqui no Brasil, mas um outro
também importante, tem se mostrado cada vez mais, é a relação do dólar frente ao real. A moeda norte-americana, depois de ter subido bastante após a delação premiada da JBS, que envolvia o presidente Michel Temer, voltou a cair um pouco e se estabilizou na casa dos R$ 3,26. Ela vem operando nessa casa já há 3 dias. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento. Dólar segue operando assim nessa faixa de preços. Agora vem a R$ 3,26 mais 9, com leve redução em relação a ontem de 0,03%. Mais informações sobre o dólar e outros destaques do agronegócio você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por agora é só, obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.